Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos que nos acompanham através da Rádio Fraternidade, nossos votos de muita paz. Agradecemos, profundamente sensibilizado, as palavras carinhosas do nosso irmão Marcelo e também a placa de homenagem que tem o bom senso de reconhecer não ser merecedor, declinando daquilo que represente qualquer tipo de homenagem pessoal, transferimos para Allan Kardec, a quem devemos a honra de conhecer uma doutrina que tem os seus alicerces na ciência contemporânea e pode conduzir a criatura à plenitude, oferecendo-lhe a paz de que todos necessitamos. Mas as palavras do coração, o gesto, a presença, esses aceitamos. Porque no ocaso da vida, quando o dourado sol vai entrando em crepúsculo, as tintas negras das evocações trazem lembranças que já não são mais possíveis de ser reparadas, porque logo mais começa o amanhecer de uma vida nova. Muito obrigado por tudo. Aqueles eram dias difíceis, como difíceis são todos os dias desafiadores. Poderíamos dizer que a humanidade avança através de crises de natureza histórica, sociológica, moral, psicológica e principalmente aquelas crises de natureza econômica, fraternal, promotoras das guerras e da degradação humana. Foi exatamente no período como este que vivemos hoje que a história experimentou um salto quântico que até agora nos chama a atenção. O primeiro triunvirato de Roma, com César, Pompeu e Crasso, havia fracassado desde o momento em que César, o divino, foi assassinado nas escadarias do Senado, nos idos de março. O imenso Império Romano estertorava, e ele, que se considerava descendente dos deuses, tremia nas mãos criminosas de Brutus, que passava por seu filho. Era inevitável que se abrisse uma grande chaga na história da humanidade naquele momento, aproximadamente 80 anos antes de Jesus. E logo após, como era inevitável, recorreu-se a um segundo expediente pelo Senado, e a humanidade elaborou em Roma o segundo triunvirato. Um jovem de 20 anos, Caio César Otaviano, deveria representar as forças armadas espalhadas em legião por toda a terra conhecida, mas também deveriam ser organizados hábeis generais como Antônio, para poderem governar a África, recentemente conquistada dos Ptolomeus no Egito. É nesse período que nós observamos a história fazer uma mudança central, como nunca mais ocorreria. Que teria acontecido, interrogam os grandes historiadores. Roma, com menos de 60 anos, conseguira governar praticamente o mundo.
desenvolveram um programa que superava o trabalho grandioso daquele povo que viveu entre os rios Tigre e Eufrates, que estabeleceram a grandeza da Síria, da Babilônia, e logo depois o desencanto, a morte bárbara dos herdeiros babilônios e o crepúsculo de grande civilização. Ainda se podia contar com a lembrança histórica de vultos gloriosos como Alexandre Magno, que havia atravessado as maiores dificuldades e chegar à Índia com os seus colossais elefantes para dominar o mundo e morrer antes de completar 35 anos. Ainda se tinha na mente a história do grande rei da Pérsia, que vencera não havia muito a Lídia e que agora o seu filho Cambises conseguia terminar as guerras púnicas, submetendo Atenas, Esparta e a Grécia. Roma viera preencher o lugar desses grandes generais, mas era necessário que algo histórico muito maior acontecesse. Era exatamente a paz. No largo período em que Roma distendia o seu império, a guerra estava sempre presente. E o templo da deusa Vitória, pela segunda vez, estava com as suas portas fechadas, o que significava que Roma estava em paz. Porque Antônio, ao voltar ao Egito nas pegadas de César, caíra na sensualidade de Cleópatra e tornara-se um verdadeiro servo. Mas Otávio, sem temer quaisquer consequências, abandona Roma e vence o triunfo, fazendo que se suicide, acompanhado da grandiosa imperatriz, a faraona gloriosa, e começa a estabelecer um reinado de justiça. Sabe-se que a justiça deve começar nas casas governamentais. E Otávio, ou Otaviano, celebrizava-se exatamente pelo caráter. Era um jovem portador de várias debilidades orgânicas. O seu corpo estava marcado por enfermidades atrozes que ele adquirira nas batalhas da Bitínia. Era sujeito a resfriados, tinha o corpo coberto por ataduras, mas a sua mão de ferro governava com dignidade, e ele proclamava que um povo feliz é exatamente aquele cujos governantes vivem estoicamente as leis estabelecidas. E ele era tão rigoroso no cumprimento das leis, que sabendo que a sua filha se utilizava da casa imperial para uma conduta reprochável, não temeu, mandou-a para o exílio na ilha da Pandatária, a fim de que todos soubessem que o imperador de Roma obedecia às ordens dos deuses. Mais tarde conta a história, a sua própria esposa, que se utilizava de venenos em escravos para poder matar adversários políticos, quando ele tomou conhecimento desta conduta infame, exigiu-lhe separação no tálamo conjugal, mas obrigou-a a permanecer em palácio, sem o menor contato com seu consorte imperador. Ainda mais tarde, uma neta que se entregava à corrupção dos costumes foi também mandada para o exílio. O que acontecia com este homem, que se comovia em pleno foro, quando se levantava a voz de Virgílio, o filósofo poeta, que declamava e ele na tribuna de ouro vertia pranto. Ó sol fecundo,
que diariamente abres e fechas o dia, que no teu périplo sobre a terra não possas ver nada mais belo do que Roma. É que o sol jamais se ocultava, ele estava brilhando sempre sobre solo romano. Ocorreu um fenômeno de natureza transcendente. Se nos períodos passados a história celebrava a grandeza de Israel, se dedicara a falar sobre as glórias do Egito, da China, da Índia, a doutrina secreta que já anteriormente cantava na alma dos que se dedicavam a procurar os fenômenos da vida. No período de Otávio, era uma mudança de espíritos nobres, filósofos, como Virgílio Salústio, que cantavam as glórias das musas e estabelecia para Roma a plenitude da paz. Por uma razão de natureza transcendental, é que naquele período reencarnavam-se espíritos nobres e pela primeira vez a figura incomparável de Jesus Cristo. Em um pequeno pedaço de torrão pertencente à Síria, desde quando o primeiro triunviro entregou Israel à governança da Síria, que agora nascia aquele que deveria ser a figura mais grandiosa da humanidade em todas as épocas. Como escreveu Ernesto Renan, esse historiador francês da Academia de Letras, foi tão grande que a história sempre coube a vida de quaisquer personagens. Mas Jesus ultrapassou em grandeza o que a história havia elaborado e se fez tão extraordinário que a dividiu em antes e depois do seu berço. O seu surgimento da terra, naquele período pós-Otaviano, era também um período de grandes dores para Israel, porque Herodes o Grande, que passará a história como ser ignóbil pela sua crueldade, pela covardia, pelos transtornos psicológicos, que manda matar a própria esposa, acusando-a de crime não praticado, que manda matar 2 filhos, porque temia que eles tomassem o poder, e que teria decretado a morte dos chamados varões inocentes, na tradição da Bíblia, com medo de perder a coroa que tremia na sua cabeça pérfida e no seu caráter chão. É nesse período que aparece a figura do Nazareno, que vem estabelecer na Terra o mais notável fenômeno psicológico da humanidade. 2000 anos depois, o grande pai da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, terá a ocasião de dizer que a ausência de um objetivo psicológico para a criatura humana é o fardo insuportável. Mais tarde, Viktor Frankl, seguindo a mesma tradição de Jung, estabelecerá que é indispensável o indivíduo ter um objetivo essencial para que a sua vida tenha cor e tenha, sobretudo, significado. Jesus estabelece como significado máximo da humanidade a proposta do amor, porque todos aqueles que o precederam, que atingiram os lugares de maior culminância, foram arrebatados pela morte. A sua memória está guardada nos grandes museus, nas bibliotecas. As sepulturas grandiosas de ontem estão arrebentadas sob as águas oceânicas, ou cobertas da poeira dos milênios, depois de vencidas pelo passar das glórias que se transformaram em ilusões e em pó. Ainda me recordo de Saladino,
que conseguiu amealhar uma das maiores fortunas, o grande e temível guerreiro, que no momento da morte pediu que saísse à sua frente um servo, distribuindo moedas de ouro com os miseráveis, para que ele tivesse melhor oportunidade de ganhar um reino de paz, além das águas do Estígias, que levava para o outro lado do Hades. Ele pedia também que não valia nada, na ponta de uma lança e a parte da sua indumentária de guerreiro, e ele agora estava ali, na destruição do cadáver em plena decomposição, mostrando a fatuidade da vida e o pouco significado existencial. Vê então Jesus e estabelece que o significado mais grandioso da vida é a imensa faculdade de amar. Ninguém na história conseguiu alcançar este momento culminante. Se recordarmos em Akenaton, aquele que estabeleceu Aton, o sol, como a maior representação da divindade, e que foi assassinado pelos sacerdotes egípcios, que sentiam falta das regalias, ele nos falou da beleza, da unidade divina, mas não se deteve na análise da figura do amor. Se formos até Buda, o jovem Siddhartha Gautama que se ilumina, compreende que a vida é somente o sofrimento. É necessário compreender que desde o momento em que se nasce até o momento em que se morre, o sofrimento está diante do ser, e é necessário compreender a causa do sofrimento, os mecanismos de libertação do sofrimento, para então adentrar-se no nirvana. Ele propõe a compaixão. Moisés estabelece o decálogo e nos fala do amor en passant, o amor a Deus acima de todas as coisas, o amor a pai e mãe. Mas Jesus estabelece o amor como sendo a base essencial da vida. E esse amor que ele propõe à humanidade naquela época, e que fará parte da teologia por cerca de 18 séculos, na atualidade, adquire o lugar verdadeiro que Jesus desejou colocá-lo. É a maior psicoterapia da humanidade. As criaturas humanas temos carência. As criaturas humanas temos sede de amor. E nesta sede de amor, o entendimento da causa essencial da vida. Há 280 anos, em Londres, Thomas Hardy, o filósofo, escreveu que a sociedade do seu tempo havia perdido o endereço de Deus. E isso era muito grave para o contexto histórico. Hoje, poderíamos dizer que a criatura humana continua com o endereço de Deus extraviado, porém, perdeu o endereço de si mesmo. E conforme as belas propostas teológicas e filosóficas de Rollo May, esse notável pensador norte-americano, o homem moderno perdeu o significado existencial. Vivemos o século da ansiedade, vivemos a hora da angústia, do vazio existencial. Procuramos entender o porquê da dor e nos atiramos desesperadamente na conquista das coisas, na posse, como mecanismo de projeção da nossa psique ou da personalidade ávida de uma segurança que não existe, porque ninguém sabe o momento fatal da parada cardíaca e a consequência da morte do tronco encefálico, portanto, aniquilamento da vida material. Jesus vem à Terra para responder a esse grave quesito da filosofia. Quando os gregos desejaram entender qual era a razão da vida, e os pré-socráticos, como Anaxágoras, Anaxímenes,
e posteriormente Sócrates, Platão e Aristóteles, ou aqueles atomistas, levantaram-se para dizer que a filosofia explicava a vida, mas que terminava sempre no fenômeno biológico da morte. Haverá vida depois da existência carnal? Sócrates referia-se ao mundo das ideias, o eidos, de onde todos vimos e para onde todos voltaremos. Platão referia-se à multiplicidade de existências, à doutrina egípcia da paligenesia, à doutrina indiana das reencarnações. E Aristóteles trazia para esses estudos profundos, nos velhos jardins de Acádemos de Platão, na sua condição de estagirita, a proposta de uma imortalidade resultado de uma ética, a ética do bem viver, a ética do bem servir. Mas, imediatamente, enquanto estes falavam da continuidade da vida, outros levantavam-se para dizer que a vida era resultado da ilusão dos átomos, do movimento, do vácuo. E é quando desses três elementos se desarticulava, adivinha a morte, o caos, a desintegração. De imediato, Leucipo, Lucrécio, Demócrito estabeleceram a doutrina do átomo grego. E as duas correntes, de um lado o espiritualismo, do outro lado o atomismo, avançaram até o momento de Jesus, que apoia o idealismo socrático, platônico, aristotélico, pedindo para que a nossa vida tenha um sentido de solidariedade, porque o corpo é um veículo através do qual marchamos na direção da plenitude, na direção do reino de Deus, que afinal de contas não tem uma aparência exterior, está dentro de nós próprios. Foi esse homem especial que, vivendo numa aldeia modesta, Nazaré, talvez uma aldeia de 200 almas, próxima ao mar da Galileia, nessa região romanesca de Israel, irá modificar as diretrizes da terra e semear a mais bela filosofia, que é a filosofia do amor. Em uma tarde qualquer, acompanhado da multidão caracterizada pelo sofrimento, ele sobe o monte e, olhando o mar imenso como um espelho que se abre na direção do céu turquesa, sob a brisa cariciosa das rosas de Sharon, ele abre a sua boca e a humanidade nunca mais ouvirá uma sinfonia da mesma grandeza. Quando ele proclama que bem-aventurados não são os triunfadores da terra, porque o triunfador da terra normalmente ergue a sua coroa de louros através da covardia, da morte, do assassinato, da traição. Bem-aventurados são aqueles pobres de espírito, que não têm a soberba, aqueles que são carentes do ódio, da insensatez, aqueles que se debatem da expectativa de desenvolver os sentimentos nobres. Para estes é que ele veio apresentar o reino de Deus, que produz uma dúlcida tranquilidade no coração da criatura humana. O Sermão da Montanha, considerada a sinfonia inacabada da humanidade, ainda ecoa em nosso coração, porque é bem-aventurado aquele que ama a paz, aquele que se dedica à solidariedade, aquele que renuncia ao que doa, porque a verdadeira felicidade, como assinalava Victor Hugo, não é reter, é dar. Na sua obra memorável, Os Miseráveis, o grande escritor francês
e o mais notável escritor latino do século XIX, terá a oportunidade de dizer que ditoso é quem reparte, porque quem recebe deve, quem doa tem a ver. E então a proposta de Jesus a respeito do amor chega aos dias terríveis do materialismo dialético do século XIX, para convidar a humanidade saturada da ciência que se soberbece a partir das investigações realizadas nas universidades de Berlim e de Londres, de Paris e de Nancy, demonstrando o sentido da vida do ponto de vista eminentemente material. Mas a qual falta a presença da seiva do Espírito, porque essa revolução começou um pouco antes, por volta do século XVII, quando as pressões religiosas já não podiam mais deter as conquistas notáveis da ciência, quando já não era possível acreditar no geocentrismo, e homens admiráveis e mulheres notáveis levantaram-se para falar a respeito das leis. Isaac Newton com a da gravidade, as leis soberanas que administram o universo, e apresentar que as tradições religiosas estavam equivocadas em vários pontos, não podendo, portanto, merecer a aceitação tácita e absoluta. Surge, então, o materialismo para negar, e ao começar a negar, cair em Deus, negando-lhe a realidade transcendente. Porque na impossibilidade de compreender a causalidade absoluta, aqueles materialistas que estavam fascinados com as suas conquistas resolveram, como fez enlouquecido Friedrich Nietzsche, matar Deus. O que esse pensador esquizofrênico, depressivo crônico, logrou na sua obra Assim Falava Zaratustra. Mas Deus sobreviveu a Nietzsche, sobreviveu a Schopenhauer, sobreviveu ao materialismo dialético de Karl Marx, sobreviveu ao materialismo histórico, sobreviveu ao materialismo mecanicista, porque neste momento da física quântica e das probabilidades, no ano de 1966, o Dr. Firsoff, de Londres, o notável astrofísico, declarava para o mundo entorpecido no período hippie: eu acabo de descobrir o espírito. Para mim, a morte não é a etapa final da vida, e o espírito não é uma concepção apenas metafísica. Eu posso afirmar que o espírito é uma realidade conforme a gravidade e a eletricidade, com a peculiaridade de pensar. Utilizo-me da palavra inglesa mind, para dizer que o espírito é constituído de partículas mind-ons. Tem um peso específico, é uma realidade. E concomitantemente, outro astrofísico inglês, Dr. James Jeans, terá a ocasião de proclamar que nós, os cientistas, advogávamos que o universo era uma grande máquina. Agora nós podemos afirmar que o universo é um grande pensamento, porque ele se dilata, ele se contrai. Então a vida, e quando se faz a análise a respeito da matéria, que acontece? A lei da complementaridade, da grande escola da Dinamarca. Essa lei vem apresentar que existe a energia pura. Quanto mais nós penetramos na matéria, quanto mais nós invadimos esse campo, menos matéria encontramos.
E então vamos ter a grande surpresa de detectar o bóson de Higgs, a mais mínima concepção de natureza material, sendo agora aceita pela maioria dos cientistas como a matéria de Deus. Não há muito, no ano passado, o Dr. Eben Alexander III, neuropsiquiatra da Universidade de Harvard, depois de experimentar um largo período de morte cerebral, para sermos exatos, 7 dias, 7 noites, com morte absoluta da vida cerebral. Toda vez que se fazia o eletroencefalograma, a horizontal demonstrava morte. Quando seus colegas resolvem interromper os aparelhos para que haja morte do tronco encefálico, a família pede um pouco mais de paciência, pelo menos até amanhã pelo amanhecer. E os médicos concordam. Mas ao amanhecer do dia seguinte, para surpresa geral, a eminente personalidade, um dos maiores conhecedores do cérebro humano nos Estados Unidos, abre os olhos absolutamente lúcido, sem nenhuma sequela, sem marca de natureza alguma, e descreve para os seus colegas que enquanto estava o cérebro morto, sem nenhuma vigência de vida, ele estava vivo. Ele podia acompanhar fenômenos não apenas ali na unidade de terapia intensiva, como também no lar, acompanhar a preocupação da família, a chegada do filho, que viera da universidade para ver nos momentos terminais, narrar com detalhes o que havia acontecido naquele fenômeno de meningite, uma meningite perversa que ataca o indivíduo em 1 milhão, de natureza infecciosa, para dizer que havia estado no céu, expressão que traduz a imortalidade. Ele havia estado lá, ninguém lhe falou, não era efeito alucinatório de nenhuma droga, porque afinal de contas o cérebro estava morto do ponto de vista técnico. Os neurônios não realizavam as neurocomunicações. E depois de surpreender os seus melhores amigos materialistas, ele escreve um livro que se torna best-seller. O céu existe e fala de um mundo transcendental, que este mundo é uma cópia, exatamente como exarou Allan Kardec em 1857, ao publicar o Livro dos Espíritos no dia 18 de abril. Era o nascimento da doutrina de Jesus em uma revisão moderna, falando sobre a necessidade de nos voltarmos, não tanto para a vida exterior, também para a vida interna. A sabedoria está dentro de nós, já afirmava Sócrates, e por isso ele propunha a autointerpretação, o auto-amor, o gnote se auton, conhece-te a ti mesmo, havia proposto o eminente pai da filosofia universal. E agora vem novamente o Dr. Eben Alexander III publicar o segundo livro, O Mapa do Céu, recordando das pessoas que ele encontrara além do túmulo, familiares, que ele viu viajar na direção da imortalidade, pessoas amigas ingratas, e agora dedicar a sua existência não somente ao desenvolvimento das faculdades orgânicas, mas principalmente da faculdade transcendente da alma. Se formos examinar a moderna literatura científica, especialmente em as neurociências, cada dia uma declaração nos surpreende mais. Quando Oppenheimer veio transferido para os Estados Unidos, fazendo uma análise do átomo, ele nos conta sobre energia,
E diz que está diante de um universo profundamente complexo, porque se perguntarmos que o elétron está em determinado ponto, eis que já não está. Se o próton estiver em determinada situação, já não se encontra, porque naquela miniatura que é um verdadeiro universo, é um holograma, como asseverava Anaxágoras, o todo está na parte, como a parte se encontra no todo. Então é necessário considerar que na movimentação do elétron e do próton em torno do nêutron, nunca se pode ter ideia de onde se encontra a partícula, porque ela consegue mover-se com a velocidade de 60.000 quilômetros por segundo, em um sentido, enquanto o outro, no sentido oposto, 70.000 quilômetros por segundo, para nos dar a sensação do que nós chamamos matéria. E Albert Einstein terá a ocasião de nos dizer, em 1905, após a apresentação da sua teoria da relatividade do tempo e do espaço, matéria é energia congelada, energia é matéria dissociada. A humanidade desenvolveu o conhecimento tecnológico e estamos hoje no ápice dessas maravilhosas conquistas, mas não conseguimos avançar de maneira equivalente naquilo que diz respeito aos valores ético-morais. Poderíamos comparar que a evolução tecnológica é uma grande horizontal. Nós crescemos em superfície. É claro que a vida se prolongou. Temos hoje idades provectas de pessoas saudáveis. A saúde adquiriu maravilhosa contribuição com a tecnologia cirúrgica, a descoberta dos barbitúricos para a área mental, os antibióticos, as experiências das cirurgias extraordinárias com a substituição de peças, o estudo das células-tronco e o vazio existencial. A depressão atinge estágio pandêmico e a Organização Mundial de Saúde assevera que a continuar como estamos, com alto índice de suicídio, no ano 2025, a primeira causa à morte será pelo suicídio, defluente da depressão. É um tema que nos merece respeito, porque é o amanhecer da vida nova. Nossos descendentes avançam para lá, para onde marcha a nossa juventude, fascinada pelo exército muçulmano para matar, atraída pela ilusão psicopata de um grupo de fanáticos que ameaça a paz da terra. Ainda agora estamos sob o impacto do covarde ato terrorista em Bruxelas, demonstrando que a criatura humana, com as exceções compreensíveis, não logrou o desenvolvimento moral a que tanto nos referimos. E por uma coisa banal, transformamos-nos em inimigos da sociedade. A guerra está em toda parte, porque estamos inimigos de nós próprios. Perdemos o contato com os nossos valores éticos e perdemos os estímulos para uma vida saudável. Quando o Espiritismo veio à Terra enfrentar a situação materialista, provou, através da pesquisa de homens como Charles Richer, Prêmio Nobel de Fisiologia, o maior sábio da França no século XIX, como William Crookes da Inglaterra, como homens e mulheres grandiosos, que morrer é mudar de estágio vibratório, e ainda nos encontrávamos no tempo da física linear de Newton. Agora nós podemos entender perfeitamente isto, graças à comunicação virtual, graças à cibernética. Como é fascinante podermos acompanhar o WhatsApp,
A nossa vida está dentro dessa caixa pequenina que nos coloca em contato com o universo, com a velocidade do nosso próprio pensamento. É que nós necessitamos dessa tecnologia, sem dúvida, valiosa também para a saúde, a fim de prepararmos o ser imortal do que somos para a perpetuidade no nosso caráter de imortalidade da alma. Logo depois que a doutrina espírita visitou a Terra, trouxe o Evangelho de Jesus de volta, para que possamos volver às lições da solidariedade humana, para que nos rehumanizemos, para que voltemos à simplicidade e percebamos que a nossa glória, como diz o Velho Testamento, é transitória, sic transit, glória est. É necessário que nós penetremos numa glória permanente. E recordo-me do trabalho admirável do conde russo Leon Tolstói. Esse homem que deslumbrou o mundo com Ana Karenina, Guerra e Paz e 40 obras que deixou como legado para a humanidade. Tendo ele vivido o período amargo do século XVIII e um pouco do século XIX, ele percebeu que havia uma distância imensa entre o Evangelho de Jesus e a Igreja Ortodoxa Russa a que ele pertencia, como de igual maneira outras doutrinas religiosas. E então resolve estudar o grego para melhor penetrar no Evangelho do Mestre, para sentir a grandeza da palavra deste homem incomparável. E após estudar profundamente os dados do Evangelho, ele vai ler a obra máxima da humanidade. E se fascina, é o maior poema que o mundo jamais viu. Ele renuncia ao título de conde, pertencia à nobreza, à corte de Nicolau II. Ele abandona toda a grandeza e veste a indumentária do amor para poder trabalhar com os mujiques, os camponeses da sua terra, para andar modestamente com uma canção de alegria dentro da alma. E resolve escrever um livro que deverá servir de modelo para a humanidade do futuro. Este livro, ele dá o nome de O Reino dos Céus está dentro de nós. É uma pequena obra, pouco conhecida do lado de cada ocidente. Esse trabalho maravilhoso de Leon Tolstói faz que ele enfrente a intolerância religiosa, a perseguição, até quase o exílio. As suas obras são proibidas na Rússia e ele, um dos maiores escritores de todos os tempos, entre os galardoados do mundo. Mas ele não desanima. Ele sabe que aquele Jesus deve ser entronizado em nossa alma, deve viver em nossa respiração, deve sonhar em nossos sentimentos. E faz uma carta a um jovem que morava no Transvaal, que estava residindo na África do Sul e tinha sentimentos de solidariedade humana. Aquele jovem chamava-se Mohandas Karamchand. Gandhi recebe-lhe a carta na cidade de Pretória e lê o pequeno livro que Tolstói lhe mandara, traduzido ao inglês, e se fascina. Ele que conhecia a doutrina dos Vedas, que era apaixonado pela palavra de Krishna, que se dedicava à vida de advocacia e experimentava o apartheid, esse método vergonhoso que a criatura humana tem de humilhar o seu próximo, vai encontrar no Sermão da Montanha algo que o eleva à posição de um crítico literário e diz: se por acaso um dia todas as obras do mundo fossem queimadas e ficasse apenas o Sermão da Montanha
12 frases. Isto seria possível para mudar o mundo. Gandhi começa a pensar na solidariedade humana, na necessidade de viver Jesus, mas como ele estava num país religioso, em que o ser humano de epiderme negra não tinha valor, ele então declara: eu amo Jesus Cristo, mas eu tenho medo dos cristãos, porque os cristãos não conseguiram introjetar a palavra do seu Rabi Galileu, fizeram do seu evangelho apenas um slogan, uma maneira de enriquecimento lícito ou ilícito, de poder temporal, enquanto o mundo estertorava na fome, nas epidemias. A África negra padecia de todo tipo de escravidão. Parte da Ásia estava submetida à situação deplorável de miséria. E ele começa o seu Satyagraha, essa tarefa sagrada de amar aos infelizes, abandona a África do Sul e parte para a Mãe Índia. Ali então ele liberta 300 milhões de indianos e de paquistaneses da dominação do Império Britânico, sem derramamento de sangue, através da resistência pacífica. Enquanto todos reagem, ele pedia que se agisse. A doutrina védica propunha muitas vezes o revide, mas ele prefere o amor, que é a força ciclópica capaz de dobrar a humanidade e vencer o mundo, como constatamos. Mas nesse momento, esse Gandhi extraordinário ouve falar de um jovem religioso dos Estados Unidos e faz-lhe uma carta também e manda-lhe a obra de Leon Tolstói. A carta e a obra chegam às mãos de Martin Luther King Jr. em um momento difícil da sua existência. O jovem pastor está lutando contra a arbitrariedade, contra a separação racial na sua pátria. Somos todos filhos de Deus. Qual a diferença do sangue de alguém amarelo, vermelho, branco, ou negro, ou malaio? Não há diferença. Então é necessário que, acima de tudo, exista o respeito humano. O ser humano nasceu para a glória estelar. A vida merece respeito em todas as suas expressões. Aí está a ecologia, convidando-nos ao devotamento mais avançado do amor. É natural, portanto, que esse jovem, quando recebe a mensagem que lhe chega às mãos, através da necessidade de projetar Deus no âmago do coração, comove-se e vai projetar Deus, ficando memorável o seu sonho de ver a humanidade unida como verdadeiramente irmã, de perceber que as diferenças aparentes são da nossa vacuidade, da nossa pequenez, que a vida tem um sentido mais elevado e é esse sentido que deve prevalecer acima de todas e quaisquer circunstâncias. Então chegamos ao momento em que o novo profeta, aquele profeta que está na Rússia vestido humildemente, escreva ao Zar, no ano de 1902, meu irmão. Ele não se dirigia à maior autoridade. Ele sabia que os cárceres estavam lotados com mais de 100 mil pessoas, que o exército e a polícia maldiziam e atormentavam. Desejo dizer ao meu irmão que tenha cuidado. A questão não pode ficar nessas bases. Há uma ameaça que paira no ar.
Infelizmente, eu não estarei mais na terra quando isto ocorrer, mas eu prevejo que para o meu irmão uma tragédia se abaterá sobre a casa imperial que governa o nosso povo. Era uma profecia, porque na Revolução Bolchevique, o Tsar Nicolau II, a família real, são enviadas para a Sibéria e ali, posteriormente, depois de humilhações infinitas, são todos fuzilados. De maneira vergonhosa, os cadáveres jogados em vala comum, segundo alguns historiadores nunca mais identificados. É de perguntar-se o que é que nós temos feito de Jesus. Agora nos encontramos no momento cíclico da história, porque temos o poder das armas inteligentes. Nós temos as grandes fortunas que sensibilizam o mundo, enquanto a Organização Mundial de Alimentos, a FAO, na Itália, declara que nos próximos 10 anos devem morrer 800 milhões de pessoas à fome. 80 milhões de pessoas por ano morrendo à fome. O que é que os cristãos temos feito? Felizmente o Papa Francisco compreendeu essa mensagem de Jesus Cristo e tem abandonado a pompa do Vaticano para vestir-se de sacerdote humilde e sair pelas ruas de Roma, levando alimentos para os sem-teto, para os invisíveis, para os sofredores. Temos acompanhado a trajetória deste Papa argentino, que tem a humildade de pedir que oremos por ele. Ele, que é considerado infalível em matéria de fé, pede que nós oremos, porque ele é tão imperfeito quanto nós. Tem problemas, tem desafios, tem angústias, tem solidão. Ele tem sido o exemplo máximo do cristianismo contemporâneo, que necessitamos agora de introjetar em nosso mundo íntimo, despertando as consciências humanas numa hora difícil, como fez a maçonaria no passado, desde os ritos escoceses antigos até os velhos ritos de Israel, combatendo as ditaduras, as perseguições, estabelecendo os direitos humanos, estimulando a Revolução Francesa de 1789, a grande ordem, essa instituição veneranda que, através dos séculos, tem servido de apoio às liberdades democráticas da humanidade e até agora trabalha no grande silêncio dos seus mistérios, dos seus segredos, que são princípios éticos de alta relevância. Felizmente despertamos para uma era nova, e nesta era nova constatamos que a vida é a grande triunfadora, e o amor é o maior instrumento para conduzirmos a vida no seu sentido mais elevado. Façamos uma ligeira viagem poética. Era um entardecer, daqueles entardeceres de Israel, sentado na porta do templo, a sucessão de edifícios gloriosos, os mais belos da época, no imenso monte, um homem de beleza incomum olha a cidade lá embaixo. Ele deve ter 1,78 m aproximadamente. Os seus cabelos têm a tonalidade do melo ou do ouro velho, partidos ao meio, caindo em cachos sobre os ombros, mesclando-se com a barba longa à nazarena. A tarde cai e ele, solitário na escadaria do templo, contempla o vale do Cedron. Então, uma jovem, fascinada, passa e vê aquele homem que é o verdadeiro Apolo de Belvedere.
tocada na sua sensibilidade de vendedora de ilusões, ela detém-se e fala-lhe: ó Senhor, eu sei que tu és um estrangeiro, eu percebo que tu não és daqui e vejo os teus pés marcados pela urze do caminho. Sei que acabas de chegar, a tua face está marcada pelo pó da estrada. Quero fazer-te um convite. Hoje é dia do meu aniversário e queria convidar-te para que fosses à minha casa celebrar comigo. Eu sou vendedora de ilusões. Os homens oferecem-me moedas, joias, perfumes diferentes e eu os descarto. Mas hoje sou eu quem vai escolher aquele que deve ter a honra de celebrar comigo mais uma data de aniversário. Tu virás à minha festa. O Nazareno olha para aquela mulher, é quase uma menina, e lhe diz com um sorriso doce: hoje eu não posso. Ó Nazareno, tu não me entendeste. Eu sou uma vendedora de perfumes. Eu gostaria de homenagear-te na minha casa, aquela vila palaciana. Porque hoje eu quero eleger um homem a quem devo entristecer. É o dia do meu aniversário e eu elegi-te a ti e não te cobrarei nada. Tu virás? Ele contempla aquela moça embevecida e lhe redargui: hoje não posso. Talvez mais tarde, mas hoje eu não posso. Ó Nazareno, como te farei entender? Eu quero dizer que te amo. Eu vejo no teu rosto 2 estrelas engastadas, são os teus olhos. E eu noto que os teus olhos, eu te amo, Nazareno. Vem comigo à minha casa, não te pedirei nada, permitirei que tu fiques sentado na minha cama e eu te posso olhar para dizer no futuro que um dia passou pela minha casa de mulher equivocada um homem que era belo e que não me tornou mais desgraçada do que sou. Tu virás? Ele olhou-a e disse: hoje eu não posso. Levantou-se, parecia uma espada de luz cravada na terra. Havia uma serenidade ímpar. Hoje eu não posso, mas um dia eu atenderei ao teu apelo. E a mulher, agora desdenhada, moveu a cabeça e disse: se tu não vens agora, não voltes nunca. Eu não necessito de ti. E saiu blasfemando, desaparecendo na primeira quadra adiante. 2 anos depois, ele estava ali em Jerusalém, no poço de Betesda. Estava atendendo às misérias humanas, os sofrimentos, as chagas, quando uma mulher se acercou e disse-lhe: Senhor, ali numa ravina, ali numa lapa, tu irás? Irei contigo. Segura no braço da mulher veneranda, atravessa a distância e entra numa cova dentro da rocha. Ele ouve um gemido, acerca-se, a escuridão fala cerrar os olhos. Ele distende os braços e vai na direção do pranto. Seus dedos penetram numa cabeça úmida de suor e de pus. Então o corpo se retorce e recua. Ele olha e uma voz roufanha diz-lhe, numa pergunta: que queres? Que queres de mim? Se vieste comprar perfume, é tarde, já não os tenho para vender. E se vieste por compaixão, foge. Tenho lepra, deixa-me morrer. Eis o que foi feita da minha vida.
E ele disse suavemente: não posso. Um dia tu me chamaste, e eu te disse depois: aqui estou, pois, atendendo-te ao apelo que me fizeste. A mulher treme, ela transanda odores pútridos, limpa os olhos que são duas feridas e vê no claro escuro da rocha aquele rosto sorrindo. E ela diz: Nazareno, ó Nazareno belo, por que demoraste tanto? Eu te esperei por 2 anos e tu não vieste. Agora é tarde, Nazareno. Eu acendi uma lâmpada e coloquei na janela da minha casa para que durante a noite ela apontasse o teu caminho. E tu não vieste nunca. Aguardei com ansiedade que aparecesses no meu lar de meretriz. E tu não vieste. Agora é tarde. Não tenho mais nada para dar. A podridão toma conta do meu corpo. E foge. Porque se eles souberem que estiveste aqui, eles te levarão ao vale dos imundos. Foge, Nazareno. Não posso. Tu me chamaste e eu te disse que iria. Aqui estou. Dobrou-se sobre a mulher, ergueu e estreitou-a nos braços. E quando saiu a claridade, aquele rosto deformado pela enfermidade pertinaz, ela tentou cobrir a face com as marcas da lepra. Ele então tirou-lhe a mão e sorrindo lhe disse: um dia tu me disseste que me amavas, que vias nos meus olhos uma estranha chama. Sou eu quem agora te diz: eu te amo. Eu agora vejo nos teus olhos uma estranha chama, e assim procedo porque te amo. Já que tu não serves para nada, dorme, dá-me tua alma, ergo bonus pastossum. Eu sou o bom pastor, e aquele que confia em mim já partiu da morte para a vida. Dorme. E ela é carregada e desencarna nos braços daquele homem que é a luz da verdade e é o caminho de Deus. Na atualidade, de tanta ignomínia, de tanta ilusão, de tanto fascínio, enquanto a morte nos acompanha a trajetória ávida pelo momento final, cabe-nos voltar-nos para Jesus. E ao abrirmos nesta gloriosa cidade de Miami a Leal Publisher para divulgar a esperança, para que a mensagem do Consolador possa enxugar lágrimas, para diminuir a ferocidade humana, neste momento quando se abre mais uma porta de esperança e de luz, desejamos pedir àquele que é o pão da vida, que nos nutra de alegria e, sobretudo, de paz. Que os nossos sentimentos convertam-se em uma mensagem de esperança para o nosso próximo. Que sejamos a boca que emite as palavras da Boa Nova, as mãos que curam, as mãos que ajudam, os pés que se movimentam em favor da solidariedade. Que sejamos nós aqueles que teremos a coragem de dizer: só o amor tem a grandeza da vida e é a verdadeira sabedoria. E amando, modifiquemos a Terra para que ela seja realmente o planeta de regeneração que todos esperamos, este reino dos céus de que falava Jesus. É claro que todos temos problemas, mais fortes, mais fracos, desafiadores, mas temos a indumentária carnal para a nossa marcha. Comecemos o amor amando-nos, tornando-nos melhores,
trabalhando os nossos sentimentos para que eles enfloresçam numa primavera perpétua de luz. E possamos dizer, meu Deus, enquanto lá fora o ódio campeia, enquanto distante a perversidade domina, deixa-me dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que tropeçam na escuridão, que choram na solidão, que sofrem na multidão. A eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos dos olmeiros, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais. Ouvimos uma vez e não olvidamos nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu quero pedir, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor voltarão a escutar. Obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que trauteia uma canção, que legisla, que o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não choram de noite, eles não cantam de dia, mas diante deles eu vejo aqueles que poderão cantar a tua glória eterna sem cansar. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, mãos de cirurgias, de poesias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o filho de um corpo alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, desesperados que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão ou uma tragédia, um grabato de dor, um bangalô, um duplex, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. O amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, de um gato ou de um cão, de alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque nasci.
Obrigado, Senhor, porque creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, Senhores.